Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, animados. Estamos chegando ao final da nossa jornada noturna. Hoje é dia 18. Nós vamos falar do arcano da Lua, que é o arcano 18, que marca o final dessa jornada noturna, tá? Bom, o que esse arcano fala? Ele mostra o lado escuro do universo, a sombra do inconsciente. Ele é o oposto complementar do Sol, que a gente vai ver amanhã. Não existe sombra sem luz e nem luz sem sombra. Um precisa do outro para existir. É igual o Yin e o Yang. A sombra, o lado escuro do universo, é o feminino. E o lado luz é o masculino. Ai, a minha gata. Por quê? Porque um precisa do outro. O feminino é o inconsciente, né? E o masculino é o consciente, a clareza. O feminino é o mergulho para dentro, o masculino é o olhar para fora. E um precisa do outro, um complementa o outro. É sobre a gente nos tornarmos únicos, integrados, andrógenos, energeticamente. Precisamos desses dois polos, dessas duas polaridades, para a gente evoluir cada vez mais. Bom, ele representa os aspectos mais escuros do inconsciente, a nossa sombra, de uma forma mais densa aqui. A gente viu as sombras lá no diabo, né? Porque o diabo, ele é aquele que escancara tudo, ele mostra, ele tira as máscaras. O compromisso com o diabo, por mais que pareça, a gente aprendeu o contrário, mas o arcano do diabo, a energia que ele traz, é a energia de mostrar tudo como é. Independente de ser bonito ou feio, mas a gente nos ver como a gente é de verdade, né? Começar a nos ver, né? Porque se alguém tirar a nossa máscara, vamos supor, se Deus falar, vamos tirar a máscara, essa pessoa arrancar tudo, a gente tem um infarto, a gente não suporta. Freud já falou isso, Jung falou, não com essas palavras, mas tipo assim, a gente não aguenta tirar todo o conteúdo do nosso inconsciente da sombra e trazer para a luz de uma vez só. O nosso ego não lida com isso, aí somatiza. O nosso ego não tem essa capacidade, porque ele é muito status, né? O ego é muito o que os outros vê. Então ele não aguenta. Esse umbral é o maior desafio conhecido. Esse umbral que é o arcano da lua, que ele representa essa noite escura. Na lua, temos o inconsciente sombrio, formado por todos os aspectos que tivemos que reprimir e esconder desde a nossa infância. Né? Escondemos primeiramente da nossa família, por conta de alguma repressão, ou por conta de algum dogma, por conta de alguma dinâmica familiar que não permitia a gente ter aquele comportamento, ou expressar aquele talento, ou aquela característica nossa. Depois a gente acabou escondendo da sociedade e por fim de nós mesmos. E vai tudo lá pro baú. A caixa de Pandora foi aberta ontem na Estrela, mas a nossa sombra ainda tá mexendo com a gente lá dentro. A gente enxergou o mundo com outros olhos, conseguimos dar um salto aí, e por isso que a gente chegou na Lua. Porque a Lua é o ponto mais fundo do poço, onde a gente desce. Mas é uma parada obrigatória. Se a gente não passar pela Lua, a gente não chega no Sol. Então a gente precisa passar por aqui. É um caminho que o herói tem que passar aqui, necessariamente. Ele é imprescindível, esta parada aqui, nessa descida, nessa jornada do herói, rumo à nossa evolução, à nossa plenitude. Bom, para resgatar e iluminar a nossa sombra, a gente vai ter que enfrentar o que a gente mais teme, que é o desconhecido. Como eu falei para vocês, o ego não gosta de nada que ele não conhece. Que para o nosso ego é a fonte de perigos, medos, alucinações, paranoias, desespero, angústia e tudo mais. Quando tentamos seguir o caminho do nosso coração, aparece uma infinidade de ameaças. Pode perceber, quando vocês estão com alguma ideia, falam, não, é por aqui que eu vou. Começa a aparecer um monte de coisa, começa o nosso ego distrair a gente não consegue continuar aquilo lá. É tudo autossabotagem, gente. É o nosso ego que nos sabota. A gente pensa que a gente é espertinho, mas o nosso ego, ó, dá de 1000 em nós. Ele vai sabotando, ele vai colocando medo. Ai, será que é isso mesmo? Ai, não vou mexer porque tá quieto. Aí vai. E essa carta, ela fala sobre isso, sobre essa entrelinha da sombra.
do nosso ego. Aí vai aparecendo, né? Medo, dor, raiva, culpa, um conjunto de negatividades inoculado em nós desde os primeiros anos da nossa infância. Aliás, desde que a gente tá na barriga da mãe, a gente recebe essas programações. Quando ele crescer, eu quero que ele seja ou ela isso. Eu quero que o meu filho seja assim, ou assado, sabe? Inconsciente, gente. Consciente, ele está ouvindo lá. Só não tem consciência, mas por isso que ele tá no inconsciente. Ai, que mosquito chato. Bom, é isso que eu tô falando, né? Só pra eu não me perder. A gente vai recebendo, né, tudo esse conjunto de negatividades que a gente recebeu na nossa infância para que a gente não vivesse as nossas emoções naturalmente. Não foi esse o objetivo, tipo assim, os nossos pais, vão reprimir essa criança para ela não poder viver o que ela é, para ela não poder, para ela ficar com bastante aspectos sombrios nela. Não, é tudo inconsciente. Pessoas que foram reprimidas, reprimem pessoas. A gente transmite o que a gente recebeu. A gente dá para os nossos filhos aquilo que a gente recebeu. E a gente, querendo ou não, a maioria de nós, né, pelo menos os que têm mais ou menos a minha idade, aí depois dos 40, aliás, quase nos 50, a gente veio de uma geração de que os nossos pais também foram muito reprimidos. E assim foi, se você for puxando para trás. Hoje, a gente vê pais, e eu não reprimi tanto os meus filhos. Eu não fui nem tanto reprimida, acho que pela minha mãe, mas a minha mãe trabalhava, né, e tinha uma mulher que trabalhava em casa, que cuidava da gente, minha mãe trabalhava muito. E ela era muito repressora, muito repressora. Então, muita da minha sombra foi repressão que eu sofri ali. De tudo, não podia falar nada. Nossa, era muita repressão, muita. Mas precisei passar por isso, né? Não que isso foi legal, não foi legal, não foi gostoso. Mas hoje eu entendo assim, foi necessário, foi o que minha alma fez eu passar. Mas não adianta eu ficar lá birrando, né? Fazendo birra. E nem também eu ficar, passei. Não foi legal? Não foi. A realidade foi essa. Mas passei. E não só eu, mas eu com as minhas irmãs. Então, gente, a lua, ela refere-se também ao passado, ao qual estamos enganchados, especialmente a infância. A infância, não esqueçam dessa frase. Tem gente que fala que é de Freud, mas não é de Freud, é uma psicóloga. Eu não sei direito o que ela faz, essa mulher aí, mas ela trabalha com essa parte de psicologia aí, não sei se ela é psicanalista, sei lá o que ela é. A infância é um solo que pisamos a vida inteira, por isso que tá tudo na infância, tá? E essa carta, ela tem muita relação com a mãe. Olha a mãe de novo aqui, gente. Olha a mãe aqui. É como se fosse pelo amor de Deus, resolva sua questão com a sua mãe para você ir pro sol. O sol é sucesso, o sol tá em relação com o pai também, mas é com o pai já, o nosso pai interno que nos empurra para a vida, sabe? E essa conexão da lua com a mãe aqui, dessa carta, é pra gente olhar pra nossa sombra, pro nosso inconsciente, que é o feminino, né? Curar isso de uma vez por todas. Passar por essa noite escura da alma e enfrentar isso. Como mulheres também, homens e mulheres, mas agora falando para os homens com a polaridade feminina assim aberta para enfrentar essa situação. Essa carta, ela representa a última prova do caminho. Ela representa o caminho de volta do submundo. A gente chegou no submundo, vivemos lá, né? Começou com a força, com a conexão com os nossos instintos, o pendurado, aquela crise, a morte, enfrentar tudo, deixar para trás a temperança, que é conhecer o nosso condutor, nosso ânimo da nossa ânima, entender o que tem um meio ali do caminho, o equilíbrio, a alquimia da vida, o diabo, a torre que já veio, acabou com tudo, a estrela e aqui a lua. A lua já é a volta do caminho. Estamos lá no fundo do poço e agora a gente vai subir, né? E essa carta, por isso que eu falei que ela é conhecida como a noite escura da alma. É a noite mais escura da nossa jornada da alma aqui. Porque aqui é o pico da tristeza, o pico da depressão, é o momento mais desolado da jornada.
Tem muita confusão e caos mental aqui, humores alternados, flutuação de humores, né? Incompreensão, insônia, fuga da realidade. Aqui, muitas pessoas aqui podem se perder nesse caminho do autoconhecimento. Quando ela chega aqui, as pessoas às vezes fogem da realidade porque não querem enfrentar. É difícil essa carta, gente. Vícios também. Essa carta ela tem correlação com o signo de Peixes. Então, a sombra do signo de Peixes, como ele é muito doador, ele é muito sensível, é cair nessa, sabe? Nesses devaneios também, pesadelos, angústias, paranoias, é muita sensibilidade aqui. Né? É tanta coisa, assim, tanto sentimento difícil, que a gente parece que vai enlouquecer. Daí que vem o termo lunático também, vem de lua, né? A pessoa lunática, que ela fica meio louca, pois a gente tá mergulhado na nossa sombra e fica tudo muito confuso. E faz parte, a gente tem que entender isso também. Mas aqui que a gente tem que prestar muita atenção, né? Porque aqui tá o maior perigo, aqui é o limiar do medo. O medo é o sentimento que manda aqui nessa parada, é medo. Se puder falar algo para descrever a lua, o arcano da lua, medo. Todos os medos possíveis e imagináveis está aqui, medo. Lembrei de uma música também, depois eu vou pôr. A tarefa aqui é não se perder, não se desencorajar pela escuridão. É aqui, gente, aqui é o X, aqui é a virada de tudo. A gente chegou até aqui, então vamos firme. Mas prosseguir com coragem e confiança para alcançar o que está por trás do medo. Por trás do medo está o grande tesouro escondido, a nossa joia. Vem! Ai, meu gato, gente do céu. A jornada através da noite, mergulhando nas profundezas do inconsciente, levou o herói a uma enorme expansão de consciência, né? Pagamos o preço, o mérito. Também é que a gente tem que tomar cuidado para o nosso ego não se inflar, porque a gente ainda não está na consciência total. A gente vai entrar amanhã, no sol. Aqui ainda a gente está naquela flutuação mesmo da lua, naquela coisa noturna ainda. Então, aqui é um teste, gente. A gente tem que tomar um cuidado aqui, tá? E essa tentação faz parte do processo, por isso que eu falo, é o arcano mais difícil que tem. É a grande prova, a noite escura da alma. Porque a grande razão para nossa descida ao submundo é o encontrar o elixir da vida e compartilhá-lo com o mundo. Não é sobre nos tornarmos seres iluminados, mas seres iluminadores. Deixa eu até ler. Eu separei aqui. Peraí. Uma parte do... que eu acho que... Ai, vem aqui! Ai, meu gato! Que vai ser muito legal para vocês entenderem. Ó, sabe aquele filme da História Sem Fim? Esse livro, ele fala muito sobre ele. Ó, Bastian, o herói da História Sem Fim, quase fracassou e se perdeu em fantasia. Então, ai meu Deus, peraí. Tem essas aqui também, a idade. Tão sedutor que se tornou esse outro mundo para ele. Seu ego foi tão inundado por desejos de poder e de melhoria do mundo que por fim só existiam boas razões para ficar em fantasia. Só no último momento, e pela descida decidida de seu aliado, Atreio, ele conseguiu voltar para este mundo. Chegando aqui, encontrou o comerciante de livros, o senhor Coreandro, a quem encontrou no início da História Sem Fim. Este também admite que é um viajante de fantasia. E cumprimenta Bastian com as seguintes palavras: há pessoas que nunca podem ir para a fantasia, que são as pessoas que ficam presas, aqui entre parênteses, lá no pendurado, porque é uma viagem muito louca também. E há pessoas que o conseguem, mas permanecem por lá. É tão magnético esse lugar também, que fica por lá. Eles fracassam na lua, na noite escura da alma, que é o que eu falei, o grande perigo. E existem aquelas pessoas que, tendo ido à fantasia, conseguem voltar, como você. E estas tornam ambos os mundos, fantasia, né, o inconsciente, com o consciente sadios. Na verdade, esse é o grande objetivo da descida ao submundo, é curar ambos os mundos, o nosso inconsciente e o nosso consciente.
e transmitir isso para as pessoas, para o mundo, sermos agentes iluminadores, tá? Gente, esse arcano, ele fala do arquétipo do artista. Não no sentido... Eu vou explicar aqui e ver se vocês entendem. Quando eu fiz meu mapa arquetípico, né, eles correlacionam os 22 arcanos com arquétipos. Tem milhares de arquétipos, não são só esses 22. Quem for estudar... Jung falava que era 12 os arquétipos principais, mas Platão já falava dessa teoria dos arquétipos. Eles correlacionam esse arquétipo da lua com o arquétipo do artista. Por quê? O artista fala da necessidade de mergulhar no interior e expressar o que sente da forma mais pura possível. Simboliza a receptividade e esse universo desconhecido e mágico que é o inconsciente. O artista, ele tem que estar em contato com esse lado dele feminino, o lado do inconsciente, para ele dar vida a tudo. Seja um ator, seja um cantor, seja um compositor, seja um artista plástico, qualquer arte aqui. Sabe, quem vive esse arquétipo é muito sensível, muito criativo, muito intuitivo, idealista, sonhador, imaginativo, gosta de causar impacto nas outras pessoas através da descoberta de quem elas são. Né? Ele provoca isso, ele leva as pessoas a se questionarem. O artista tem esse dom. E é isso. Eu não coloquei a sombra desse arcano porque ela já fala da sombra. Esse arcano, como ele fala dessa noite escura da alma, já é o nosso aspecto sombrio aqui, tá? Então, um filme, gente, que é muito legal, eu assisti, mas já faz tempo, chama A Jornada da Alma. É um filme que conta uma história antiga lá de Jung e Freud, eu não lembro se é Jung e Freud junto, uma paciente deles, que é internada. Naquela época, as mulheres histéricas, principalmente as mulheres tinham histeria, ia para os sanatórios, né, os hospitais psiquiátricos, que fala muito dessa descida aqui do submundo. Imagine há uns anos atrás, há 50 anos atrás, a pessoa que passava por uma depressão ou por uma crise existencial era internada em sanatórios. Essa carta me trouxe essa lembrança agora disso, né? Quantas pessoas foram enfiadas em hospitais psiquiátricos, em sanatórios, e há 100 anos atrás, imagina isso, por conta dessas crises emocionais. Olha de quanto tempo já existe isso. É que a gente hoje tem nome, né? Hoje tem nome para tudo. Todos os transtornos têm nome. Tem uns ainda que ainda nem tem nome ainda, mas é compreensível hoje. Não tinha essa compreensão antigamente, né? Então, me veio essa lembrança agora. Um livro, gente. Eu não tenho esse livro, mas já ouvi falar. É um livro meio polêmico. Acho que o livro mais polêmico de Jung é o Livro Vermelho. Eu vou comprar esse livro ainda, mas é que talvez eu não estava preparado para ler. E tem um livro do Hélio Couto também que eu não li, mas já ouvi falar muito bem, No Reino das Sombras, tá? Fica a dica aí. Bom, a 18ª tarefa do feminino. Hoje nós vamos falar da rainha do universo que habita em todas nós, né? E nos homens também, na parte da sua ânima, é a ânima sombria, porque tem dessas também, tá? A ânima não é só luz, não. A ânima tem o lado sombra dela também. E essa rainha do universo é aquela que tem regra para tudo. Aquela que sabe tudo e critica tudo. A dona da verdade. E o quanto de rainha tem de rainha do universo, é da tirana, a mandona, a prepotente tem aí dentro de você? Fica uma pergunta para você. A dona da verdade e cheia da razão, né? A gente não precisa concordar com tudo e não precisa solucionar a vida de ninguém, a não ser que você esteja sendo paga para isso. A gente precisa, na verdade, estar no nosso lugar e cuidar das nossas questões. Essa fuga também de resolver, às vezes, a vida dos outros é uma fuga. A gente prefere solucionar o problema dos outros. Tipo assim, eu não tenho problema. É o nosso ego, gente. O nosso ego, ele é ardiloso. Vou ajudar aquele pobre coitado que está cheio de problema. Então, vê até quanto esse ímpeto por ajudar é realmente para ajudar ou é realmente para tampar um buraco seu? Porque enquanto eu estou cuidando da vida do outro, eu estou deixando ele olhar para as minhas questões, tá? A não ser que se você trabalhe com isso, se você seja um terapeuta, um assistente social, um advogado, qualquer pessoa que ajuda as pessoas a encontrar a solução para o problema delas, professor, sei lá,
não vou entrar nesse mérito, mas qualquer pessoa que trabalhe com isso, lógico, né? Bom, você precisa estar no seu lugar e cuidar das suas questões, que eu já falei isso. Olhe com respeito e dignidade e se posicione, mas sem colocar regras em tudo. Leve as situações com mais humor, mais leveza, mesmo se impondo, mas seja mais leve. A rainha do universo, gente, ela é topetuda. Eu vejo a sombra, talvez, da rainha de espadas aqui, que a gente vai falar também no final. Sabe, alguém muito pesado, muito crítico. Eu conheço pessoas também assim. E se eu identifico no outro, é porque eu também já passei por isso. E como passei, hein? Como foi essa rainha do universo aqui? É um lugar pesado. Então, para não falar as nossas próprias verdades, o que realmente queremos dizer, a pessoa que está nessa rainha aqui, a mulher que está nessa posição, ela acaba trazendo ironia para as colocações. Ou seja, como ela não tem coragem de bancar o que ela diz, as opiniões dela, porque ela é rainha até a página, mas ela também não é aquela pessoa que tem coragem de falar tudo. Nem se ela falar tudo aqui, acho que ninguém vai querer ficar perto dela. Então, a pessoa vai ironizando tudo, sabe? Aí fica tudo meio subentendido. Disse, mas não disse. Ela não tem essa coragem. Então, tome posse também da capacidade de sustentar suas próprias ideias e decisões a partir da sua fala. Seja verdadeira com você mesmo. Mas eu vou ser muito arrogante. Então, já que você vai ser arrogante, seja arrogante. Não, eu sei mais que você nessa parte, então por isso que eu tô falando. Seja arrogante, né? É uma tarefa, gente, para vocês refletirem sobre isso. E quando também você não souber de algo, tá tudo bem, gente. Eu me cobro muito com isso, sabe? Ai, mas se eu não souber, você não sabe. Não sei, gente, é obrigada a saber de tudo. Olha quantas teorias, quantas teses, quantos livros, quanto tudo tem na vida. A gente é obrigado a saber de tudo. Ah, eu não conheço isso. Pode ter sido alguma coisa da nossa área, às vezes, mas eu não conheço. A gente não é obrigado a saber tudo. Sabe, a gente não precisa competir com ninguém o tempo todo, nem refutar ou combater tudo o tempo todo. A gente não precisa ter todas as respostas na ponta da língua. Não, isso é pesado, isso é utópico, isso é loucura. Abra um espaço também para receber o ponto de vista do outro, né? Quem sabe você pode se surpreender com o ponto de vista da outra pessoa, pois cada um está fazendo o seu melhor. Às vezes o que a pessoa está falando para você vem, nossa, era isso, você não consegue perceber. E a gente só consegue perceber quando a gente está aberto para receber, para escutar, com empatia. A rainha do universo, ela não deixa espaço para troca. Só ela tem razão, só ela quer dar. Ou seja, não tem relacionamento com a rainha do universo. Todo relacionamento é baseado em troca. Eu dou e recebo. Eu influencio e sou influenciada. A rainha do universo é aquela que só ela fala, só ela, só a opinião dela, vale só o que ela quer comer, só o que ela quer ir, tudo só ela. Então, é uma pessoa que vai ser difícil ela estabelecer relações aqui. Não só amorosas, mas amizades. Ninguém quer ficar. Até relações profissionais. É complicado com a pessoa que está vivendo esse lado sombrio aqui. É uma megera aqui, né? Se for ver. Não sei nem se é Deméter na sombra, mas eu vejo muita rainha de espadas aqui na sombra. Vejo talvez um pouco da rainha de paus. Nesse lugar de soberana, a gente fica buscando o erro o tempo inteiro. E isso interfere, gente, na nossa prosperidade. Porque a gente fica emanando essa falta. Tá? Tipo assim, é como se tudo estivesse errado. Tudo tivesse por se consertar, assim, sabe? Tudo tivesse que ser consertado. E sempre fica aquela sensação de vazio na nossa vida. Parece que tá tudo faltando, sabe? E a gente fica emanando essa falta. E começa a fazer falta. Falta financeiramente. A falta começa a tomar conta. Começa a faltar afeto, começa a faltar tudo. Convites, tudo. Vibramos na falta aqui, sabe? Quando começa a mexer com a nossa prosperidade, tem coisa para olhar. A prosperidade é só um termômetro. O ganhar dinheiro é um termômetro. Como tá suas contas, né? Vai olhando. A rainha do universo é a nossa sombra. Então, acolha essa rainha. Dê colo para essa rainha. Dê o que ela precisa, né? Que é um colo, muito amor e atenção. Coisas, na verdade, que ela não teve lá na infância. Então, hoje ela tem que ser a soberana. Ela tem que ser a dona da verdade. Na verdade, é uma forma dela se sentir amada e importante aqui. Mostrando que ela sabe, mostrando que ela é melhor, que ela é superior, que ela tem resposta para tudo, tá? Então, olha para essa sombra. Dê um lugar para ela, afinal ela pertence. Se ela está se manifestando é porque ela pertence, tá? Gente, e é isso. Até mais. Um beijo. Ai, eu tô aqui.